A questão ucraniana, que muitos governos e tanto socialistas e mesmo comunistas têm tratado de esquecer ou relegar às profundidades da história, acha-se novamente na ordem do dia, desta vez com força redobrada. O recente agravamento da questão ucraniana relaciona-se intimamente com a degeneração da União Soviética e da Comintern, os êxitos do fascismo e a iminência de uma nova guerra imperialista. Crucificada por 4 estados, a Ucrânia ocupa agora no destino da Europa a mesma posição que uma vez ocupou a Polônia, com a diferença de que as relações mundiais são atualmente muito mais tensas e os ritmos do processo muito mais acelerados. No futuro imediato, a questão ucraniana está destinada a jogar um importante papel na vida europeia. Por algo Hitler propujo tão ruidosamente a criação de uma grande Ucrânia, e foi também por algo que arrumou esta questão com tão cauta rapidez. A Segunda Internacional, exprimindo os interesses da burocracia e aristocracia operária dos estados imperialistas, ignorou completamente a questão ucraniana. Inclusive, a sua ala esquerda não lhe dedicou a necessária atenção. Baste lembrar como Rosa Luxemburg, muito embora o seu brilhante intelecto e o seu espírito genuinamente revolucionário, julgou admissível afirmar que a questão ucraniana era a invenção de uma presa de intelectuais. Esta posição deixou uma profunda pegada até no próprio Partido Comunista Polaco. Os dirigentes oficiais da seção polaca da Comintern viram a questão ucraniana mais como um empecilho do que como um problema revolucionário. Daí, as constantes tentativas oportunistas de desviar a questão, suprimi-la, passá-la silenciosamente por alto ou pospô-la para um futuro indefinido. O Partido Bolchevique, não sem dificuldade e só gradualmente, sob a constante pressão de Lenin, pudo adquirir uma focagem correta da questão ucraniana. O direito à autodeterminação, quer dizer, à separação, foi estendido igualmente por Lenin, quer para os polacos, quer para os ucranianos. Ele não reconhecia nações aristocráticas. Toda tentativa de evadir ou pospor o problema de uma nacionalidade oprimida considerava-a expressão do chauvinismo grã-russo. Após a tomada do poder, tive lugar no partido uma séria luta pela solução dos numerosos problemas nacionais herdados da velha Rússia czarista. No seu caráter de comissário do povo pelas nacionalidades, Stalin representou invariavelmente a tendência mais burocrática e centralista. Isto tornou especialmente evidente na questão da Geórgia e na da Ucrânia. Até hoje, a correspondência não tem sido publicada. Esperamos poder editar a pequena parte de que dispomos. Cada linha das cartas e propostas de Lenin vibra com a urgência de conformar, na medida do possível, aquelas nacionalidades que tinham sido oprimidas no passado. Em troca, nas propostas e declarações de Stalin, salientava invariavelmente a tendência para o centralismo burocrático. Com o fim de garantir necessidades administrativas, quer dizer, os interesses da burocracia, as mais legítimas reclamações das nacionalidades oprimidas foram declaradas manifestações de nacionalismo pequeno-burguês. Estes sintomas já podiam ser percebidos bem cedo, em 1922-1923. Desde essa altura, tiveram um monstruoso crescimento, levando a uma completa asfixia qualquer tipo de desenvolvimento nacional independente dos povos da URSS. Na concepção do velho partido bolchevique, a Ucrânia soviética estava destinada a se converter no poderoso eixo à volta do qual adeririam as outras seções do povo ucraniano. No primeiro período de sua existência, é indiscutível que a Ucrânia soviética foi uma poderosa força de atração a respeito das nacionalidades, além de estimular a luta dos operários, dos camponeses e da intelectualidade revolucionária da Ucrânia ocidental, escravizada pela Polônia. Mas durante os anos da reação termidoriana, a posição da Ucrânia soviética e, com ela, a reclamação da questão ucraniana, no seu conjunto, mudou bruscamente. Quanto mais profundas foram as esperanças, tão mais tremendas foram as desilusões.
A burocracia também estrangulou e saqueou o povo da Grã-Rússia. Mas nas questões ucranianas, as coisas complicaram-se ainda mais pelo massacre das esperanças nacionais. Em nenhuma outra parte, as restrições, purgas, repressões e, em geral, todas as formas de truanice burocrática assumiram dimensões tão assassinas como na Ucrânia, ao tentar esmagar poderosos anseios de maior liberdade e independência profundamente enraizados nas massas. Para a burocracia totalitária, a Ucrânia soviética tornou-se numa divisão administrativa da unidade econômica e de uma base militar da Ucrânia. Não fique qualquer dúvida. A burocracia de Stalin ergue estátuas à memória de Shevchenko, mas faz isso apenas com o fim de esmagar mais minuciosamente o povo ucraniano sob o seu peso e obrigá-lo a cantar hinos à camarilha violadora do Kremlin no idioma do Kobzari. A respeito das partes da Ucrânia que hoje estão fora de suas margens, a atitude atual do Kremlin é a mesma com todas as nacionalidades oprimidas. As colônias e semicolônias são moedas de câmbio em suas combinações internacionais com os governos imperialistas. No recente 18º Congresso do Partido Comunista, Manuskhily, um dos mais repugnantes renegados do comunismo ucraniano, explicou com bastante franqueza que não só a URSS, como também a Comintern, a falsa União como formulação de Stalin, recusavam solicitar a emancipação dos povos oprimidos quando seus opressores não eram inimigos da camarilha moscovita no poder. Stalin, Dimitrov e Manuskhily defendem atualmente a Índia do Japão, mas não contra a Inglaterra. Os burocratas do Kremlin estão dispostos a ceder de vez a Ucrânia Ocidental à Polônia em troca de um acordo diplomático que lhes pareça proveitoso. Ficam longe os dias em que só se atreviam a episódicas combinações. Não fica rastro da anterior confiança e simpatia das massas ucranianas pelo Kremlin. Desde a última purga assassina na Ucrânia, ninguém no Oeste quer passar a fazer parte da satrapia do Kremlin, que continua a levar o nome da Ucrânia soviética. As massas operárias e camponesas da Ucrânia Ocidental, da Bucovina, dos Carpatos ucranianos, estão confundidas. A quem recorrer? O que pedir? Esta situação naturalmente desvia o lideranto para as camarilhas ucranianas mais reacionárias que expressam seu nacionalismo tentando vender o povo ucraniano a um ou outro imperialismo em pagamento de uma promessa de independência fictícia. Sobre esta trágica confusão, Hitler baseia sua política na questão ucraniana. Dissemos em uma ocasião, se não fosse por Stalin, por exemplo, a fatal política da Comintern, não haveria Hitler. A isso pode-se acrescentar agora, se não fosse pela violação da Ucrânia soviética pela burocracia stalinista, não haveria política hitleriana na Ucrânia. Aqui não havemos demorar para analisar os motivos que levaram Hitler a descartar, sequer por um tempo, a palavra de ordem da Grande Ucrânia. Estes motivos devem procurar-se, de uma parte, nas fraudulentas ligações do imperialismo germano, e de outra no temor de evocar um espírito maligno que poderia ter resultado difícil de exorcizar. Hitler presenteou os sanguinários húngaros com os Cárpatos ucranianos. Embora não o fizesse com a aprovação expressa de Moscou, sim pelo menos com a segurança de que esta aprovação havia de chegar no futuro. É como se Hitler tivesse dito a Stalin: se me estivesse preparando para atacar amanhã a Ucrânia soviética, teria mantido os Cárpatos nas minhas mãos. Em resposta, Stalin, no 18º Congresso, saiu abertamente em defesa de Hitler contra as calúnias das democracias ocidentais. Hitler tenta atacar a Ucrânia? Nada disso. Lutar contra Hitler? Não há a menor razão para fazer tal. Obviamente, Stalin interpreta como um ato de paz o trespasso à Hungria dos Cárpatos ucranianos. Isto significa que parte do povo ucraniano tornou moeda de troca para os cálculos internacionais do Kremlin. A Quarta Internacional deve compreender com clareza a enorme importância da questão ucraniana, não apenas no destino do leste e sudoeste europeus, mas da Europa no seu conjunto. Trata-se de um povo que demonstrou a sua viabilidade, numericamente igual à população de França, e que ocupa um território excepcionalmente rico e, aliás, da maior importância estratégica. A questão da sorte da Ucrânia está colocada em todo o seu alcance.
Cumpre uma palavra de ordem clara e definida, que corresponda à nova situação. Em minha opinião, há à atualidade uma única palavra de ordem, por uma Ucrânia soviética de operários e camponeses, unida, livre e independente. Este programa está, ante tudo, em irreconciliável contradição com os interesses das três potências imperialistas, Polônia, Romênia e Hungria. Só pacifistas irrecuperavelmente imbecis são capazes de julgar que a emancipação e unificação da Ucrânia pode levar-se a termo por meio de pacíficas conversas diplomáticas, referendos ou decisões da Liga das Nações, etc. Com certeza não melhores as soluções que propõem os nacionalistas, que consistem em se colocarem ao serviço de um imperialismo contra o outro. A tais aventureiros, Hitler deu-lhes uma impagável lição entregando, por quanto tempo, os Cárpatos aos húngaros, que imediatamente exterminaram não poucos ucranianos leais. Enquanto a questão depender do poderio militar dos estados imperialistas, a vitória de um bando ou outro só pode significar um novo desmembramento e uma vassalagem ainda mais brutal do povo ucraniano. O programa de independência da Ucrânia na época do imperialismo está direta e indissoluvelmente ligado ao programa da Revolução Proletária. Seria criminoso alimentar ilusão alguma sobre isso. Mas, gritarão a coro os amigos do Kremlin, a independência da Ucrânia soviética significaria sua separação da URSS? O que tem isso de terrível? Contestamos. É-nos alheio o culto apaixonado pelas fronteiras estatais. Não sustemos a posição de uma totalidade unida e indivisível. Depois de tudo, inclusive a Constituição da URSS reconhece o direito dos seus povos federados à autodeterminação, quer dizer, à separação. Assim, nem sequer a própria oligarquia do Kremlin ousa negar tal princípio, embora só tenha vigência no papel. A mais mínima tentativa de apresentar abertamente a questão de uma Ucrânia independente significaria a imediata execução sob o cargo de traição. Mas é precisamente este desprezível equívoco, esta despiadada perseguição de todo o pensamento nacional livre, o que tem levado as massas trabalhadoras da Ucrânia, em grau muito maior do que as da Grã-Rússia, a considerar monstruosamente opressivo o domínio do Kremlin. Perante uma tal situação interna, é naturalmente impossível falar de que a Ucrânia Ocidental se una voluntariamente à URSS do modo como esta é atualmente. Por conseguinte, a unificação da Ucrânia pressupõe a libertação da Ucrânia soviética da bota stalinista. Também nesta questão, a camarilha bonapartista colhetará o que tem semeado. Mas não significaria isto o enfraquecimento militar da URSS? Uivaram com horror os amigos do Kremlin. Respondemos que o enfraquecimento da URSS se deve às tendências centrífugas em permanente crescentes que gera a ditadura bonapartista. Em caso de guerra, o ódio das massas à camarilha governante pode levar ao colapso das conquistas de outubro. A fonte dos sentimentos derrotistas acham-se no Kremlin. Em troca, uma Ucrânia soviética independente converteria-se baluarte sul-oeste da URSS. Quanto mais a depressa for socavada, derrubada, esmagada e varrida a atual casta bonapartista, mais firme tornará a defesa da República Soviética e mais seguro estará seu futuro socialista. Naturalmente, uma Ucrânia independente de operários e camponeses poderia, a seguir, unir-se à Federação Soviética, mas voluntariamente, sobre condições que ela mesma julgasse aceitáveis, o que, por sua vez, pressupõe uma regeneração revolucionária da URSS. A autêntica emancipação do povo ucraniano é inconcebível sem uma revolução ou série de revoluções no Oeste, que podem chegar em última instância à criação dos Estados Unidos Soviéticos da Europa. Uma Ucrânia independente poderia se unir a esta federação como membro igual e indubitavelmente o faria. A revolução proletária na Europa, por sua vez, não deixaria em pé nenhuma pedra da estrutura repugnante do bonapartismo stalinista. Nesse caso, seria inevitável a estreita união dos Estados Unidos Soviéticos da Europa e a regenerada URSS, e representaria infinitas vantagens para os continentes europeu e asiático, incluindo, com certeza, a Ucrânia. Mas aqui estamos a desviar-nos para questões de segunda ou terceira ordem. A questão de primeira ordem é a garantia revolucionária da unidade e independência da Ucrânia de operários e camponeses na luta contra o imperialismo, de uma parte, e contra o bonapartismo moscovita, de outra. A Ucrânia é especialmente rica em experiências de falsos caminhos para a luta pela emancipação nacional. Ali tudo foi testado.
A Rada pequeno-burguesa e Skoropidovsky, Petlura, uma aliança com os Hohenzollern e combinações com a Entente. Após estes experimentos, só cadáveres políticos podem continuar a depositar esperanças em qualquer fração da burguesia ucraniana como líder da luta nacional pela emancipação. Unicamente o proletariado ucraniano é capaz de não só realizar essa tarefa, revolucionária na essência, como também de tomar a iniciativa para conseguir sua solução. O proletariado, e só o proletariado, pode congregar em torno de si as massas camponesas e a intelectualidade nacional genuinamente revolucionária. No começo da última guerra imperialista, Melenevsky, Bassok e Skoropis e Outusky tentaram colocar o movimento de libertação ucraniano sob a ala de Ludendorff, general dos Hohenzollern. Para tal, disfarçaram-se de esquerda. Os marxistas revolucionários expulsaram-nos de um pontapé. Eis a forma como os revolucionários devem agir no futuro. A iminente guerra criará uma atmosfera favorável a todo tipo de aventureiros, caçadores de milagres e buscadores do velocino de ouro. Estes senhores, que têm especial preferência por aquecer as mãos ao fogo da questão nacional, não devem ser admitidos nas fileiras do movimento operário. Nenhuma concessão com o imperialismo, seja fascista ou democrático. Nenhuma concessão com os nacionalistas ucranianos, sejam clérigo-reacionários ou liberais pacifistas. Não à Frente Popular. Completa independência do Partido Proletário como vanguarda dos trabalhadores. Esta, acho eu, a política correta para a questão ucraniana. Falo aqui pessoalmente e em meu nome. Cumpre abrir a discussão internacional sobre o tema. O primeiro lugar nessa discussão corresponderá aos marxistas revolucionários ucranianos. Escutaremos-los com muita atenção. Mas devem se apressar. Resta pouco tempo para preliminares.